Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos às minhas leituras do mês de novembro de 2020. O mês de novembro é o mês da consciência negra e eu me animei a participar de um desafio proposto por um perfil no Instagram, que também é um perfil do Twitter, @afroliterária, e eles propuseram o bingo da literatura negra. Fizeram uma cartelinha com vários desafios, vamos dizer assim. Vou deixar aqui para vocês verem. E a ideia era que a gente escolhesse livros de autoria de pessoas negras, mais do que geralmente a gente já lê. E para mim esse ano deu bastante certo, eu consegui me dedicar a algumas leituras que eu já queria há algum tempo. Eu vou começar falando para vocês sobre os livros digitais que eu li, foram 2. Um deles chama-se Racismo e Fascismo e o Corpo Escravizado e o Corpo Negro, da autora Toni Morrison, pela Companhia das Letras. A Toni Morrison é uma escritora norte-americana, a primeira autora negra a vencer o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. E esse e-book estava gratuito, foi disponibilizado gratuitamente pela Companhia das Letras, agora no mês de novembro. E esse pequeno e-book é composto por esses 2 textos, Racismo e Fascismo e O Corpo Escravizado e o Corpo Negro, que fazem parte do livro A Fonte da Autoestima. No primeiro texto, Racismo e Fascismo, a autora identifica essas 2 ideologias como 2 lados da mesma moeda, uma reforçando a outra. E ela argumenta que o medo e a negação são características propícias para que o fascismo e para que o racismo se desenvolvam. E mais do que isso, no texto ela meio que ensina a gente a reconhecer sinais do fascismo e do racismo de uma forma muito resumida, sucinta e bem precisa. Eu gostei desse texto. Aliás, eu gostei dos 2, porque o segundo, que é O Corpo Escravizado e o Corpo Negro, trata de uma fala da Toni Morrison a respeito do quanto ela considera importante que a escravidão, que as pessoas escravizadas sejam lembradas por meio de monumentos, por meio de obras de arte e, claro, especialmente a literatura. Ela fala sobre a necessidade desses lugares de memória, justamente para que não haja esquecimento. E ela faz questão de sublinhar 2 coisas que às vezes a gente confunde, que são a escravidão e o racismo. Por isso que ela faz essa diferenciação entre o corpo escravizado e o corpo negro. E o que ela nota é que, claro, ao longo da colonização, do chamado Novo Mundo das Américas, e depois dos neocolonialismos na África e na Ásia, o racismo e a escravidão se juntaram e se reforçaram um ao outro, como se tivessem criado um monstro muito difícil de a gente matar. Tanto que até hoje, né? E o que eu quero dizer, de novo, e o que ela quer dizer também, é que mesmo quando a escravidão desaparece oficialmente, o corpo negro permanece. E ele carrega junto com ele todos os estigmas que a escravidão lhe impôs. E aí nessa fala, no meio dessa fala, Toni Morrison vai criticar o sistema carcerário dos Estados Unidos como um modelo de reescravização dos corpos negros. Gente, são textos excelentes, valem a pena de vocês irem atrás, de vocês lerem, porque eles são textos muito contundentes, lúcidos e fortes, maravilhosos mesmo, assim, foram bem curtinhos, mas valeram demais a pena. Eu não conhecia a escrita da Toni Morrison de não ficção, eu já tinha lido um livro dela de ficção chamado Jazz, gostei, mas achei um pouco confuso, quero ler outros dela. Mas esses de não ficção super me fisgaram e agora eu quero ler tudo de não ficção que ela escreveu. Outro que eu li no mês de novembro, em formato digital, foi O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, pela editora Galera Record. A tradução é da Regiane Winarski. Eu não achei quem traduziu os textos da Toni Morrison, tá bom? Por isso que eu não mencionei. Mas O Ódio que Você Semeia, quem traduziu foi a Regiane Winarski. Bom, esse livro quase que dispensa apresentações, porque ele foi meio que febre durante muito tempo. É um livro jovem adulto, tem uma protagonista que é uma adolescente negra e que vê o seu melhor amigo morrer numa abordagem policial. E além disso, é uma abordagem policial injusta, em que ela está presente, então ela fica bastante traumatizada. Ela enfrenta o dilema de se expor para tentar fazer justiça para o amigo ou preservar a sua privacidade, a sua imagem, porque ela sabe que ela também se expondo, também pode ser atacada, pode ser visada.
E o livro também trata de dois bairros diferentes, um bairro de pessoas predominantemente negras, de classes mais baixas, que é um bairro onde ela mora, e o bairro onde ela estuda. Agora eu não me lembro direito, eu acho que ela consegue uma bolsa de estudos num colégio particular, predominantemente de pessoas brancas e ricas, e lá no colégio ela meio que tenta ser outra pessoa, tenta vigiar bastante a linguagem, tenta se comportar de um determinado jeito. Então o livro também mostra essa dualidade interna que ela vive, né? E é um livro bem interessante, esses aspectos que eu falei pra vocês foram os que mais me chamaram a atenção. Como sempre, os livros mais voltados para adolescentes não me encantam, geralmente. Eu acho que eu não sou realmente o público-alvo deles, mas foi uma boa leitura e eu acho que tem vários méritos esse livro. Quem acabou de voltar do passeio? Tá animado? Fala oi pro pessoal. Agora que vocês viram o Fred, posso continuar? Talvez a câmera esteja um pouquinho diferente, o enquadramento, a luz, porque eu fui lá filmar o Fred pra vocês, tá bom? Eu também terminei de ler no mês de novembro Olhos de Azeviche, de 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira. Ana Paula Lisboa, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Geni Guimarães, Lia Vieira, Miriam Alves e Thaís Espírito Santo, pela editora Malê. É um livro de contos e crônicas, cada uma dessas autoras tem 2 textos, a maioria é contos, tá? Eu acho que só a Cidinha da Silva, que eu me lembre, são 2 crônicas, e eu gostei bastante. É muito raro acontecer isso, assim, de eu não desgostar de nenhum conto num livro de coletânea, mas foi o caso. Eu adorei conhecer, eu só conhecia a Cidinha da Silva e a Conceição Evaristo, então adorei conhecer as outras 8 autoras. Os contos da Conceição Evaristo foram muito lindos, se eu não me engano, estão no Olhos d'Água, então eu já tinha lido antes, eles eram muito familiares, assim, à medida que eu fui lendo, eu fui me lembrando. Aliás, os títulos também, eu já me lembrava alguma coisa, e eu gostei muito de um texto da Ana Paula Lisboa, o primeiro texto do livro, chamado Preta, que é uma carta para uma amiga dela que faleceu, e é lindo demais, muito emocionante. Não sei se é uma amiga real dela, mas pelo menos é uma amiga da narradora, né? Então eu gostei muito dessa carta também. E o interessante é que por serem 10 autoras diferentes, os estilos são muito variados. E os temas também, o que é ótimo, porque a gente não cansa de ler, né? Você lê, são contos curtos, eles têm, sei lá, 3, 4, 5 páginas no máximo, e a leitura foi bastante fluida, então eu gostei bastante. Tem, como eu falei, tem a carta, tem crônica, tem contos sobre orixá, tem história de assombração, então é um livro muito legal, vale a pena. Eu li junto com a Lilica, do canal Comparando Livros, O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane, pela editora dublinense. Esse livro eu ganhei de presente do Darwin, nem foi esse ano, acho que foi ano passado, de aniversário. E, gente, gostei muito. A autora é moçambicana e ela é mais conhecida pelo romance Niquete, eu acho, sobre poligamia. Este aqui tem como protagonista inicial uma mulher chamada Maria das Dores, que chega num lugar, num vilarejo, e é tida como louca. A gente inicialmente não sabe nada sobre ela. Você percebe que ela tá meio fora do ar, assim, em termos psicológicos mesmo, mas ela está em busca dos 3 filhos que ela perdeu e da mãe, que a explorou bastante quando ela era criança e adolescente. E nessa busca, na verdade, a maior parte do livro vai contar a história da mãe dela, um pouco da avó, mas principalmente da mãe dela, chamada Delfina. E eu gostei muito. Se eu tivesse que resumir as temáticas desse livro em 3 grandes temas, eu diria loucura, colonização e maternidade. Mas a maternidade não é tratada como eu vi em outros livros. Por exemplo, nos livros nigerianos que eu li, da Ayobami Adebayo e da Buche Mecheta, eu não sei nem precisar direito o que eu vejo de diferença. Mas eu acho que o da Ayobami e o da Buche Mecheta são
parecidos na minha concepção. E esse aqui é um pouquinho diferente. Apesar de também mostrar uma maternidade bem real, nesse caso, como eu falei, a mãe explora a filha, aliás, ela trata os filhos de modos diferentes um do outro, mas eu achei o foco desse livro diferente. Apesar de também falar de casamento, maternidade, tudo. Talvez o que tenha me fisgado de verdade foi a escrita, foi o estilo da autora. Como eu sempre falo aqui pra vocês, eu gosto muito da forma de um livro, não só do conteúdo, mas para eu realmente amar, precisa combinar as duas coisas. É muito raro eu gostar de um livro só pelo conteúdo ou só pela forma. Então eu achei a escrita bonita, poética, profunda, mas sem ser forçada, porque eu também me incomodo quando eu vejo que a pessoa tá forçando muito para deixar a escrita bonita ou poética, sabe? Não era um livro que me dava vontade de pegar para ler. Sabe aquele livro que você fica esperando o dia passar para você no final do dia pegar ele para ler? Não foi isso que aconteceu. Mas toda vez que eu pegava para ler, a escrita fluía e eu me sentia presa na história e na escrita da autora. A escrita primorosa, junto com reflexões a respeito da colonização, de racismo, de amarguras, da vida no geral, sem ser moralista, sabe? Mas todos esses temas estão entranhados na narrativa e sentidos pelos personagens de uma forma bem visceral. Eu gostei disso. Eu senti que ela não tem uma tese para defender aqui nesse livro, sabe? Talvez seja isso que eu queira dizer com a diferença para os outros livros que eu mencionei para vocês. Livros do continente africano sobre maternidade, né? Eu não sei, eu sinto que os outros, eles têm uma ideia que eles querem defender ou um ponto de vista que eles querem mostrar. E esse aqui, ela tá preocupada com os personagens. Eu acho que o foco é um pouquinho diferente. É difícil de explicar, mas eu gostei muito, muito mesmo. Também li, finalmente, Angola Janga, uma história de Palmares, do Marcelo de Salete, pela editora Veneta. Como vocês sabem, Marcelo de Salete é ilustrador, é professor, autor de histórias em quadrinhos. Eu já li dele Cumbe, que eu gostei muito. Cumbe também fala sobre escravidão no Brasil, resistência de pessoas escravizadas, só que são 4 histórias curtas sobre esse tema. Esse aqui é uma graphic novel mesmo, é bem grandinha, mas é super fácil de ler, porque ela é formada predominantemente por desenhos, tem poucos diálogos, pouco texto mesmo, texto escrito, né? A maioria é texto visual. E além de ser linda, é um tema maravilhoso, né? Ele vai falar sobre o Quilombo dos Palmares, que na verdade era um complexo de mocambos, um complexo de quilombos, e ele vai tratar isso do ponto de vista das pessoas que moravam lá. E o período que ele vai tratar é principalmente o das bandeiras, então é quando existem entradas até o quilombo para tentar destruí-lo. Essa é a folha de guarda, olha só que linda, já apresenta os personagens pra gente, a folha de guarda da contracapa também. E eu gosto muito, muito dos textos de apoio que o Marcelo de Salete disponibiliza pra gente. Nesse caso tem uma introdução, tem um glossário falando sobre termos, principalmente termos em línguas africanas, que a gente não está tão acostumado. Ele escreveu um texto falando sobre a pesquisa que ele fez para montar esses quadrinhos. E no final tem alguns mapas. Gente, maravilhoso. Que trabalho esse livro, viu? Bom demais. Eu adoro o traço do Marcelo de Salete. Gosto da escolha dele por preto e branco. Acho que faz muito sentido dentro da história que ele quer contar. E isso aqui é sensacional para a gente conhecer um pouco mais da nossa história de uma maneira ficcional. Eu achei interessante ele falar aqui que quando a história oficial não consegue abarcar um determinado ponto de vista, a ficção é o que deve cobrir isso. E é exatamente o que ele está fazendo, porque existem poucos documentos oficiais sobre o Quilombo dos Palmares e nenhum sobre o ponto de vista de quem morava lá. Então essa é a lacuna que ele está tentando preencher, com toda a consciência de que ele está fazendo isso de uma forma ficcional. Excelente! Olha as leituras que eu fiz esse mês, hein, gente? Peguei um que já estava aqui há um ano me esperando, Sueli Carneiro, Escritos de uma Vida, da editora Pollen. Sueli Carneiro é uma filósofa brasileira, nasceu em São Paulo, está viva. Agora em 2020 ela fez 70 anos, teve até um evento comemorativo da vida e da obra dela. E ela é uma das principais vozes do feminismo negro no Brasil.
Esse livro traz a reunião de 18 textos da autora, que vão desde artigos acadêmicos, que usam tabelas, dados estatísticos, análises profundas acerca de temas variados, mas voltados para a população negra, geralmente recortando a questão das mulheres negras, em particular, no caso brasileiro, mas também tem artigos de jornal, discursos que ela proferiu, e os temas são bem variados. Por exemplo, como é que os orixás trabalham a questão do feminino nessa mitologia. Tem um texto sobre novela e a reprodução do estereótipo de pessoas negras por meio dos personagens. Fala bastante de feminismo negro e dos movimentos de mulheres do Brasil, da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Fala sobre intolerância religiosa em relação a religiões de matriz africana, cotas raciais, a necessidade de laicidade do Estado, enfim, uma gama enorme de temas. E talvez os que eu mais tenha gostado, eu gostei de todos mesmo, mas os que mais me deram a impressão de serem textos bem redondinhos, assim, completos. Um é o intitulado Tempo Feminino, apresentado num seminário no ano 2000. Aliás, esses textos vão desde a década de 1980 até 2010, o ano de 2010. E esse que eu tô falando, Tempo Feminino, foi no ano 2000 que ela elaborou. E ela fala sobre as conquistas que as feministas mais antigas conseguiram pra gente e quais são os desafios para a nova geração de feministas. Achei um texto importante, impactante, super bem escrito. E um outro discurso de 2002, chamado Expectativas da Ação das Empresas para Superar a Discriminação Racial, é um texto que resume com muita assertividade e precisão as desigualdades brasileiras, e a ênfase dela é na questão racial, e ela argumenta super bem a favor das políticas públicas de ações afirmativas para tentar compensar essa desigualdade histórica social que a gente tem aqui no país, que são desigualdades deletérias, não dá para negar. O prefácio é da Conceição Evaristo, então também é maravilhoso. Eu aprendi alguns termos e conceitos novos, vou ler aqui para vocês alguns deles. Me digam nos comentários se vocês conhecem, se já ouviram falar. Acefalização da comunidade negra, mito da ascensão social do homem negro e matriarcado da miséria. Eu não conhecia nenhum desses três, mas também ela trata de alguns conceitos que a gente já conhece, já ouviu falar, de uma forma bem sucinta, didática, precisa, e acaba consolidando melhor esses conceitos na nossa cabeça, que foram interseccionalidade, que é a sobreposição de opressões, especialmente de raça, de classe, de gênero, mito da democracia racial e ações afirmativas. Então, outro livro magnífico, anota aí para vocês lerem também. E os dois últimos que eu tenho para mostrar para vocês não fazem parte do Novembro Negro, são de autores não negros, autores brancos. Um deles, que foi uma das melhores leituras do ano, História do Rei Transparente, da Rosa Monteiro, pela editora Ediouro. Esse livro eu comprei usado, eu nem sei se ele está disponível para comprar assim com facilidade em lojas que vendem livros novos, mas eu acho que em sebos vocês devem encontrar. Gente, vão atrás desse livro que é muito bom. A tradução é da Joana Angélica Dávila Mello, e esse estava nos meus 12 livros para 2020. No começo eu achei ele bem arrastado, mas depois que eu peguei ímpeto, eu não queria largar. Esse foi o livro que eu não queria largar de jeito nenhum e que eu esperava qualquer tempinho que eu tivesse no dia para poder ler. Ele se passa na França do século XII e a gente acompanha Leola, que é uma camponesa, uma serva que vivia com seu pai e seu irmão lá nos feudos. E ela tinha um noivo. Ela vive numa época de guerra entre nobres. E esses nobres precisam de exército. Então tem um determinado dia que um nobre vai atrás da família dela, o pai, o irmão e o noivo, levam eles embora, deixam a Leola sozinha. A casa dela pega fogo. Na verdade era uma tática de guerra também, não deixar nada para trás, né? Então eles queimaram a casa dela. Ela ficou completamente sozinha, desamparada. Depois de perder a sua casa e os seus parentes, ela começa a andar por aí, chega num campo de batalha onde está todo mundo morto,
E lá ela pega a armadura de um desses soldados. Por isso que tem aqui a armadura na capa. Na contracapa também, ó, tem o elmo. Ela se veste assim e ela começa a andar por aí como um cavaleiro. Só que inicialmente, tudo bem, se você bate o olho você pensa que ela é um homem nobre. Mas inicialmente ela é muito ingênua, muito desajeitada. Imagina o peso que é uma armadura dessas. Ela não sabe manejar as armas, então ela vira uma presa fácil. Muita gente começa a querer assaltá-la, colocá-la em armadilhas, porque obviamente ela não consegue proteger aquela armadura sozinha. Então ela conhece algumas pessoas, principalmente uma bruxa, uma feiticeira, que vai virar sua fiel escudeira. E essa bruxa arranja para ela uma aula de manejamento de armas e tudo. E a partir daí as duas vão percorrer a Europa medieval. E ela aprende a ler e escrever também. Ela passa alguns dias num castelo, na corte de uma outra amiga que ela faz, uma amiga nobre, que depois se transforma também. E assim, gente, esse livro tem todos os clichês que a gente ama de histórias medievais. Tem histórias sobre o rei Arthur e Avalon, tem banquetes no castelo, bruxaria, torneio de cavaleiros, emboscadas, jogos de xadrez, tarô, que mais? Heresias. Ela fala bastante sobre uma heresia, que é a heresia dos cátaros, muito interessante. Eu não conhecia nenhum livro de ficção que falasse sobre isso. Cruzadas em tabernas. Então assim, gente, é maravilhoso. Assim, esse livro me fez viajar no tempo e no espaço. Foi uma delícia. E ele me lembrou um pouquinho, a estrutura dele me lembrou um pouquinho a do Dom Quixote. O Dom Quixote, ele é composto de vários pequenos episódios. É como se você acompanhasse o mesmo personagem vivendo várias pequenas aventuras. E esse aqui também. Só que são duas personagens femininas se passando por homens quando é necessário. Eu amei. Amei demais. Esse livro aqui, favorito da vida. Muito bom. E o último do mês de novembro que eu tenho para mostrar para vocês foi um que eu adquiri na Festa do Livro da USP deste ano. Em breve sai o vídeo de book haul da Festa do Livro da USP para vocês, tá? Que é o Golias, do Tom Gauld, pela editora Todavia. Tom Gauld é escocês, não tem foto dele, mas tem um desenho. Ele faz quadrinhos bastante sobre livros, sobre literatura. Não sei se vocês já viram por aí na internet. Mas esse livro é sobre a história de Davi e Golias, que é uma história bíblica. Golias é um gigante super forte e Davi é um homem comum que vai tentar lutar contra o gigante. Só que a gente conhece a história do lado do Davi e ele vai contar a história do lado do Golias, que é o gigante. Porque, na verdade, ele é um gigante muito bonzinho, entendeu? Não queria usar essa palavra porque parece, assim, boba, mas não é o caso. Ele é um gigante muito sossegado. Ele é um cara que tá no exército, porque é obrigatório, mas ele gosta de fazer trabalho administrativo, sabe? Ele não quer ir pra luta. E ele é obrigado, porque ele é considerado a arma secreta do exército. E ele precisa desafiar pessoas do outro exército pra tentar vencer a guerra, porque a guerra tá no impasse. É uma guerra entre filisteus e israelitas. Então o traço dele, como vocês viram, é super simples. Ele escolheu tons de preto, branco e marrom para contar essa história, que também tem a ver, acho que com ser uma história antiga, né? Mas eu gostei muito. Também foi outro que eu achei singelo e forte ao mesmo tempo. Olha que lindo, gente. Eu adorei. Esse também fica a dica. Nenhum livro que eu li esse mês foi, tipo, ruim. Todos foram bons, muito bons, ou excelentes, ou favoritos. Então eu espero que vocês tenham gostado de todas as minhas leituras. Me contem quais foram os melhores livros que vocês leram agora em novembro. Não se esquece de deixar um joinha pra mim, que ajuda muito. E como sempre, se você quiser adquirir algum desses livros que eu mencionei, ou qualquer outro produto, ou qualquer outro livro pela Amazon, por favor, utilize meu link que tá aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Um beijo pra vocês, obrigada por acompanharem, por conversarem comigo aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!